Coleta de dados no método RTK. Vamos lá então, engenheiro. Antes da prática, conhecer, né? Saber do que está fazendo. Até o que acontece, querida pessoa. Eu confesso que eu já tinha gravado as outras aulas aqui, porém eu achei importante gravar esta aula, que é justamente para você entender das etapas. Não ser um trem desgovernado, um navio, né, sem destino. Você entender quais são as etapas, saber exatamente como proceder posteriormente. Até na aula 4 aqui eu já mostrei as etapas, só que eu quero mostrar novamente para você entender do caminho a ser trilhado. Vamos lá então, vou fazer o seguinte, vou desligar da webcam que fica melhor. Etapas da coleta de dados. Cuide aqui. Coleta de dados propriamente dita, dividida em 4 etapas. Posteriormente, o PPP dos dados. Daí a correção dos vetores, a exportação do relatório e a exportação dos dados. Então perceba o que? Tem a coleta de dados propriamente dita, porém depois você tem que fazer da correção destes dados. É toda uma série de etapas. Procedimento que é diferente do que o procedimento de processamento e ajustamento de dados, quando os dados são coletados no método pós-processado. Coleta de dados no método RTK, um procedimento. Método pós-processado, daí, né, vai envolver o Compass Solution, o processamento e o ajustamento de dados. Coleta de dados no método RTK, a coleta de dados, onde que você vai criar da obra, daí vai pegar daqui e vai, né, definir do dado. Cria a obra, dá um nome para ela, e em seguida define o dado. Em seguida, etapa 2, configuração da base, onde que você configura o rádio interno. Define o método de coleta de dados, o método de coleta, autobase ou posição fixa. Preste atenção agora, é importante isso. O que é a autobase? Você liga o receptor base, daí faz a conexão com o mesmo naturalmente, sempre. Preste atenção nisso também, que também é importante. Ligou o receptor base, deixa, né, ele uns 40 segundos, 1 minuto iniciando. Enquanto isso você monta o rover no bastão telescópico. Posteriormente, sempre faça a coleta dos dados no método estático, né, absoluto estático, para fazer do PPP depois. Quanto ao daí, né, uma vez que você colocou ele coletar dados, daí você vai fazer a configuração, criação da obra e configuração da base, aonde que você vai configurar o rádio aqui e em seguida vai determinar o modo de coleta. Autobase, ele vai ler 5 a 15 épocas. Qual a acudácia? Horrível. Segundo os meus testes, é normal ficar 2 metros de distorção, né, em relação às coordenadas oriundas do PPP. Na vertical, até 3 metros e pouco, quase 4 metros. Ou seja, cuidado. A coleta de dados no método RTK, quando você define a autobase, o que ele faz é lhe dar algumas épocas. Acudácia horrível, né, como eu disse. Posição fixa é outra maneira de definir como vai ser determinada a posição, né, da base. Posição fixa você pode mandar ele ler algumas épocas. Tem um botão azul receber, você clica nele, ele vai ler 5 épocas, se não me engano. Qual a qualidade? É a mesma coisa, né, do que você faz quando faz a autobase. Qualidade horrível também. Você tem que depois fazer do PPP para ele fazer, né, a correção dos vetores. Perceba o que? Qual é a premissa básica? Rastreamento de dados ao mesmo tempo com o receptor base e com o receptor rover,
para a correção das ambiguidades. Porque os erros vão ser dos mesmos, são os mesmos satélites sendo rastreados. Daí a outra maneira é informar das coordenadas oriundas do PPP ou do ajustamento de dados. Na prática, PPP é mais simples, é mais rápido e tem a logo do IBGE no relatório. O processamento e ajustamento de dados você vai demorar uns 15 minutos para fazer. Isso enquanto que o PPP, em menos de 2 minutos você faz. Daí finalmente, informa a altura da base aqui, daí, isso para o receptor base. Feita a configuração da base, você faz a configuração do rover. Sempre, o rádio interno da base, 2 watts. Rádio interno do rover, 1 watt. Cuidando para sempre ter utilizado a mesma frequência, o mesmo canal. Uma vez que você fez tudo isso, você vai fazer a coleta de dados. Com isso, está feita a coleta de dados. Qual que é a próxima etapa? Fazer do PPP da base. Para fazer do PPP da base, o que é que você precisa fazer? Hospedar as efemérides rápidas e transformar os dados da base, nem vou anotar aqui, do formato nativo para o RAID. Fez isso, faz o PPP da base, posteriormente faz a correção dos vetores, indo na guia elemento lá no Survey Master, informando para a base as coordenadas oriundas do PPP. Com isso, o Survey Master vai corrigir os vetores. Daí qual que é a próxima etapa? Exportar do relatório. Um relatório no formato HTML, que vai ter a ordem do rastreamento de dados, o DOP e a acudácia. E exportação dos dados no formato DXF, formato KML, no formato de dados também TXT, formato de dados CSV. Enfim, no formato de dados que você quiser. Porém, perceba o que? Quais os passos da jornada? São 5 passos: coleta de dados, PPP da base, correção dos vetores, exportação do relatório dos pontos coletados no método RTK e exportação dos dados propriamente dito. Com isso você vai ter os dados no AutoCAD. Legal, né? Vamos colocar a mão na massa então? Nos vemos na nossa próxima videoaula.